E se o nosso primeiro emprego foi algo ilegal, como é que faz? Não, tô zoando. Vamos lá. Fala pessoal, esse é mais um episódio do Entre Vozes, o lado B da conversa. Eu sou Vinícius Nunes. E eu sou Tata Lopes. E hoje nós vamos dar continuidade à saga do emprego, do trabalho, para você que é CLT, para você que é microempreendedor individual, para você que é autônomo. Autônomo é um microempreendedor individual, mas às vezes a pessoa nem tem o MEI, né? Trabalha de forma autônoma. Bom, hoje nós vamos falar sobre o primeiro emprego. O primeiro passo é o mais difícil, com certeza. E o que fizemos para dar esse primeiro passo? A gente vai contar um pouco da nossa história e de outras histórias também. Qual que foi o seu primeiro emprego, Tata? Mesmo na vida, Na vida. foi de babá. Babá, você cuidava de bebês recém-nascidos, Não, pequenininhos? de crianças pequenas. Tinha uma de 2 anos, uma de 6 e uma de 4. Foi o seu primeiro emprego de carteira assinada? Não, Não. E de carteira assinada? de carteira assinada foi como vendedora. Vendedora? Vendedora, Você trabalhava vendendo o quê? Roupa? roupas, acessórios, calçados. Quantos anos você tinha? Eu tinha 21. 21. E aí, esse primeiro passo foi difícil? Conta pra gente. Foi bastante difícil, porque você começar trabalhando de vendedora, que é lidar com o público, foi bem desafiador. Lidar com pessoas. Você vivia situações assim de que a pessoa maltratava? Sério? Comigo nunca chegou de acontecer, mas eu via algumas colegas de trabalho, assim, que você via que a pessoa ia lá só de pirraça mesmo, sabe? Às vezes, eu não sei, mas eu tenho pra mim que aquela pessoa não gostava da vendedora. E aí escolhia aquela vendedora só pra poder ficar humilhando. Sério? E por que que não dá pra gente meter um soco, meter um louco, não? Não perde o emprego, mas fora do trabalho. Passar de carro, atropelar. Atropelar. Gente, Não como tem façam isso, gente. hein? Não faço. Mas como tem gente que é espírito de porco, né? Tem. Fala sério, cara. A pessoa teimava com a vendedora e ia lá e pra pirraçar, é? Ia lá pra pirraçar. Tá, e o seu primeiro. Hã? Eu vi muito isso. É. O seu primeiro trabalho, você pedia experiência, porque assim, o grande problema de quando você é jovem é que qualquer emprego hoje exige experiência. Mas aí a gente tem lá seus 17, 18 anos, vai ter experiência do quê? Aí fica complicado. Como é que faz? Não faz, né? Né? Porque aí você perde a oportunidade. Você leva o currículo, conversa, aí você fala que você está disposto a aprender, que não sei o quê, mas as pessoas não querem. A não ser que você tenha alguém conhecido dentro da empresa que acabe te puxando. Que foi o meu caso. Eu comecei como vendedora, mas eu não tinha experiência. Só que eu tinha uma amiga que trabalhava lá e aí ela me puxou para dentro Uhum. da loja. O meu primeiro trabalho, assim, foi, eu tô puxando aqui na memória, veio, na verdade, um trabalho que eu tive lá em 2000 e bolinha, que era assim, a mãe de um colega meu, de faculdade, eu fiz faculdade de Direito, gente, fiz um ano desse curso abençoado, já ia falar palavrão, mas desisti, não vi que não é minha praia. E daí, a mãe desse rapaz, ela fazia monografia. Eu acho que, será que isso é ilegal? Não sei se é ilegal. Assim, ela pagava pra pessoa e ela fazia monografia, numa época em que não tinha inteligência artificial, mas já tinha o Google já existia. E aí ela precisava de uma pessoa que digitasse as páginas, e eu ia lá e digitava, e eu ganhava por página. Eu lembro que eu ganhava R$ 2 por página. Aí, às vezes eu aumentava um pouquinho a fonte para ganhar mais, sabe? Dava um espaçamento a mais, assim, para dar uma graninha. Foi assim que eu comecei a ganhar o próprio dinheiro. Mas aí, de forma formalizada, foi isso que você falou. Tem que ter uma pessoa lá de dentro para puxar. No caso, foi a minha mãe. Minha mãe trabalhou a vida inteira no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral. E meu primeiro trabalho, ele foi temporário, que foi para as eleições. Eu fui técnico de urna. Existe uma profissão, né, que é a pessoa que cuida da urna eletrônica, para que ela funcione bonitinho no dia da eleição. Eu fui uma dessas pessoas. Meu primeiro emprego formal foi esse. A gente nunca conversou sobre isso. É, E você? então, técnico de urna. E aí, o que que a gente pegava? A gente pegava a urna eletrônica. No caso, das eleições que eu participei, eu peguei urnas novas.
o Superior Tribunal Eleitoral, o STE, eles investem sempre para que nas eleições tenha urnas novas, né? Então eu nunca peguei urna de eleições passadas, mas tinha um pessoal que pegava urnas de eleições passadas e como colocam fitas na escola, né, para colar no chão, fica aquele monte de cola e ela é toda lacrada, né? Então tinha que passar aquele álcool isopropílico para arrancar aquela cola. Eu não passei por isso, graças a Deus. Eu pegava a urna novinha. Aí tinha 3 dias de curso para você saber como é que funciona o sistema operacional da urna. Na época, eles estavam migrando do Windows pro Linux, que o Linux é gratuito, o Windows eles pagavam. Aí você imagina, deixou de pagar o Windows, foi pro Linux. Aí foi uma despesa a menos, né? Isso a gente está falando numa escala a nível nacional, vai para um valor muito alto. E aí a gente tinha que colocar as mídias dentro da urna, que são os eleitores, né? Aquelas imagens que você vê lá que aparece do candidato, a gente colocava e trabalhava no dia da eleição. Se desse pau na urna, a gente ia lá e resolvia o BO. Foi assim que eu comecei. De carteira assinada. Era uma empresa terceirizada. Eu não trabalhava para o TRE. Era uma empresa que prestava serviço para o TRE. E eu trabalhava para essa empresa. Foi temporário. Eu participei de 2 eleições, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. Foi muito bom. Eu gostava da equipe, era uma equipe legal. Tinha um ou outro que era chato pra caramba, mas todo lugar tem, né? E você ignora, segue a sua vida e faz o seu trabalho. O meu foi de vendedora, fiquei um tempo. Aí eu pedi as contas, Ah, porque a Nicole era muito pequenininha. E aí fiquei um tempo de copeira, uhum. substituindo uma colega. E depois disso trabalhei em panificadora, atendente de padaria. Também. Aí depois disso eu quis trabalhar pra mim. Pra você. Não queria trabalhar mais por Mas como que foi assim essa. De repente você falou assim: ah, não quero mais trabalhar pros outros, quero trabalhar pra mim. Por conta dessa questão de horário, sabe? Porque você tem que cumprir horário sendo CLT. Uhum, Você tem que estar às 7, sair às 11, entrar às 1, sair às 5. Às vezes tem serviço que você sai às 6 e trabalha no final de semana. Como as meninas eram muito pequenininhas, eu queria algo que eu pudesse fazer, levar elas na escola, pudesse estar nas reuniões de escola. E aí eu comecei a fazer faxina, fazer diário. uhum. Aí nisso surgiu a empresa que eu trabalhei por 8 anos e comecei lá trabalhando uma vez na semana. Uma vez na semana. Aí você teve mais tempo pra família. Aham. Entendi. Mas você, como que foi o período em que você trabalhou por conta própria? Você gostou? De falar que eu conseguia receber mais do que eu recebo como CLT. Aí a gente chegou numa questão aqui. Vamos lá. A geração que tá no mercado, entrando no mercado de trabalho agora, que é a geração Z, eles estão assim, tipo assim, rindo da nossa cara e aí fala assim: eu vou estudar muito para não ser CLT. Como se ser CLT fosse um defeito. Não é um defeito, tá, gente? Ser CLT é bom, tem as suas vantagens, mas é aí que tá. Às vezes tem mais desvantagens do que vantagens. Mas assim, eu optei depois por voltar a ser CLT por conta da segurança, né? Exatamente. Porque tempo de chuva mesmo, você trabalhando na diária, você não consegue fazer o serviço. Então, você acaba sendo dispensada. Aí eu recebi a mensagem de manhã: ah, você não precisa vir hoje porque tá chovendo. Se você não trabalha, você não recebe. Uhum. E você sendo CLT, você vai na chuva, vai no sol, vai no frio. Tem que ir. Uma vez eu trabalhei para um site, porque tinha uma época que Orkut, redes sociais, elas ainda estavam engatinhando. Aí tinha os sites com as fotos dos eventos. Aí tinha os barzinhos de Campo Grande, que eram os badalados. Aí o que, que eu fazia? Eles me davam uma câmera e eu ia nos barzinhos tirar fotos. E aí o pessoal jogava no site. Isso aí era o que bombava, né? Por exemplo, tinha lá Café Mostarda. Patrocina nós aí, vocês aí.
de Maracaju, Campo Grande, qualquer lugar. Tinha lá café mostarda, as baladinhas e tal. Aí eu ia lá, tirava foto. Eu gosto muito de fotografia, sempre gostei. O engraçado é que eles me mandavam só em horário bruxo. Quando chovia, quem que era? Era eu. Quando tinha um evento que ninguém queria ir, era eu. Aí chegou uma hora que eu falei, quer saber? Tchau. Não era registrado, nada, recebia por dia, larguei mão. Tem umas empresas que são muito filha da mãe, né? Eu achei que você ia falar uma palavra. Eu ia falar, é porque dá trabalho depois da edição, dá pra gente substituir, mas eu ia falar. Tem muita empresa que é filha da mãe, que gosta de explorar, principalmente o jovem, que era o meu caso, né? Ia lá pra eu me lascar. Hoje em dia você tem que tomar bastante cuidado. A Emily tá com 16, Hum, daqui a pouco ela tá no primeiro emprego dela também. Então, essa questão do abusivo do serviço, hum, porque como é primeiro emprego, você não sabe de nada, eles acabam querendo aproveitar, né? sim. De sobrecarregar de serviço demais. Então, a primeira rádio que eu trabalhei foi um choque pra mim. Foi um choque. Me jogaram, parece que pegaram aquela pessoa que tinha uma mente idealizadora, achava que as coisas funcionavam de um jeito, sabe? Foi um choque muito forte, tanto que eu entrei numa depressão, né? Meu Nossa. primeiro trabalho que eu sempre estudei para trabalhar, eu entrei numa depressão. Porque era uma exigência fora do comum, tinha muitas questões pessoais que eram colocadas na empresa e eu não sabia engolir sapo. Hoje eu não aprendi a não deixar certas coisas entrarem na minha cabeça, sabe? Hoje eu já sei como funciona o sistema. Eu acho que todo mercado de trabalho tem um sistema. Não tô falando que as rádios são corruptas, tá, gente? Por favor, não é isso. É que a gente tem que dançar conforme a música, né? Literalmente, às vezes. E então, por exemplo, já aconteceu de eu fazer uma matéria, isso como estagiário de jornalismo, e daí o dono da emissora que eu comecei a falar, Vinícius, tira isso do ar. Mas por quê? Porque ele é meu amigo, a pessoa que eu tava falando, que foi presa, entendeu? E cadê o compromisso com a verdade? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente lê, com o que a gente assiste, principalmente agora, com essa bênção e ao mesmo tempo essa porcaria que é a inteligência artificial, porque hoje todo mundo escreve, né? Mas são os poucos que têm esse compromisso com a verdade. Muita coisa é omitida por interesses políticos. E eu entendo as rádios, as emissoras de rádio, não só de rádio, de televisão também, os jornais, eles recebem dinheiro, seja na esfera municipal, estadual ou federal. E também tem a questão de, por exemplo, eu não gosto de sertanejo. O sertanejo hoje domina 90% das rádios, mas é graças ao sertanejo que eu consigo meu sustento. Então, eu só dou graças a Deus. Hoje eu penso assim, mas é muitos Mas na anos. época que você adoeceu, você não conseguia pensar dessa forma ainda, né? Você Ainda não não. tinha amadurecido. Não, imediatamente eu já caí ali e não entendi o sistema, né? Como é que funciona o esquema todo. Não é fácil, assim, você pise em ovos. Principalmente uma coisa que me adoeceu muito era o seguinte: o meu diretor falava assim, Vinícius, vai atrás de fulano assim, assim, assado. Por exemplo, vamos fazer uma entrevista sobre depressão. Um exemplo assim. Procura um psicólogo que atende nessa área. Aí ia eu lá como produtor e jornalista e montava a pauta. Montava a pauta, tal. De repente, ele mudava totalmente de ideia. Isso eu já tinha marcado com a pessoa que ia ser entrevistada e tudo. Aí ele mudava completamente de ideia. Derrubava aquela minha pauta e fazia uma pauta dele. E aí eu tinha que ligar para a pessoa, desmarcar. Era muito, muito cansativo. E aí ficava feio praticamente pra você, né? Porque você que fez o compromisso, você que correu atrás, Sim, você que tinha que marcar e desmarcar. Então, se acontecesse de você ter que fazer uma entrevista realmente com a pessoa, às vezes ela nem ia entender e nem ia querer fazer
fazer. E também tinha a questão do fanatismo político, muito dessa pessoa que era o meu chefe, digamos assim. E eu não gosto de pessoas fanáticas políticas e fanáticas religiosas, fanáticas no modo geral, mas hoje eu aprendi a lidar com essas pessoas. Eu também não gosto de pessoas fanáticas Em tudo. assim. Eu tenho. Eu não sei, um certo receio, porque eu creio que isso acaba sempre virando briga. Vira, não dá. As pessoas não sabem, quando elas são fanáticas nisso, elas não sabem conversar. Não. E aí acaba gerando uma briga desnecessária. Por isso que eu sou, assim, bem desligada em questão de futebol, de política. Que nem você estava falando antes da gente começar, da prefeita de Campo Grande. Eu Sim, nem sei quem que é, Vitor, sem noção. é. Tá complicado. Em Campo Grande Eu tá não complicado. sei, porque eu não me ligo nessa questão de política. Às vezes eu me pego assim que quando a gente tem que votar, né, fazer uma pesquisinha rápida para saber, conhecer os nossos candidatos e tal, mas é só no ano de eleição e depois eu não quero nem saber mais desse povo. Mas você não procura saber se o seu candidato foi eleito? Procuro. Aí, se ele foi eleito, você não cobra? Tem que cobrar, mulher. Principalmente aqui em Maracaju é mais fácil. Pior que não. E pior que meu candidato foi eleito. Foi? Foi. A vereador? O que é? Uhum. Depois me passa o nome dele aí que a gente analisa. Porque o vereador, gente, tava pensando nisso com relação à nossa gravação aqui. O vereador, ele trabalha uma vez por semana. Trabalha. Tem a reunião lá, as assembleias. Mas ele vai nos bairros, tal, etc. Então ele trabalha na escala que seria o quê? 1 por 6. Trabalha um dia e folga os outros 6 para ganhar um salário que vamos combinar. Eu acho, aí é a minha opinião, o trabalho do deputado, do vereador e até do prefeito deveria ser um trabalho voluntário. Tinha que ganhar no máximo um salário mínimo. Você não concorda? Concordo. Quem tinha que ganhar mais era o professor e o médico, Concordo. não é? Porque você vê que os professores hoje, mais ainda do que antigamente, passam Hum. com esses alunos, digamos, sem educação e mal criados. Assim não. E quando o trabalho vira pesadelo, o que a gente faz? E aí tá lá, você já tem uma certa experiência ou não, o trabalho virou um pesadelo na tua vida, você faz o quê? Analisa a situação, põe a balança ali, financeiro, E pede as saúde contas. mental, pede as contas mesmo. Porque trabalho. Uma gerente, um chefe que você consegue conversar e entrar em um acordo, pede para ele te mandar embora, né? Você não perde tanto todos os seus direitos. Mas se você sabe que ali é uma pessoa que não dá braço a torcer, Eu trabalhei numa empresa que eu queria sair, né, para poder vir para cá, para Maracaju. E daí me falaram, ele não faz acordo nenhum. Você acredita? Se você quiser processar, você pode processar, mas ele tem uma equipe jurídica top, porque ele tinha dinheiro, tem dinheiro, tá vivo. Aí eu saí, pedir as contas. não pedi as contas, mas não recebi as contas, né? Não recebi nada. Sério? Não, ele não faz acordo. Com ele é assim que funciona. Mas mesmo você pedindo as contas, você tem direito. Mas com ele não tem conversa, não. Pra você ver o tipo de gente que eu já trabalhei, né? Ele não aceitava reunião, ele não aceitava opinião. Era o que ele falou, ponto, acabou. Ele às vezes nem cumprimentava as pessoas. E eu sou muito sério, né? Sou muito certinho, então eu nunca tive problema. Já outras pessoas aí tiveram altos problemas com ele aí que deu até BO. Era tenso trabalhar num lugar assim. Eu fico imaginando, porque eu não tive, assim, nenhum serviço que eu trabalhei que fosse nessa situação, assim. O que eu tive que roubou o meu psicológico, assim, minha saúde Uhum, mental, foi pro ralo, assim. Você sabe, acho que uhum, a Isa conhece, todo mundo aqui conhece, uhum. mas tranquilo. Não foi nesse nível, né? Não, essa pessoa não discuti, não fui para as vias de fato, mas era um ambiente que todo mundo trabalhava com medo, com pressão psicológica, era
pressão num nível mais hard, assim. Mas assim, eu analiso, como eu falei, né, no primeiro início, o primeiro contato foi um choque de realidade. Mas eu entendi como é que funcionava. Então eu fiquei um bom tempo, fiquei quase 4 anos nesse regime de pressão. Por quê? Porque eu entendia como que a valsa toca, né? A rádio, uma emissora de rádio, não sou eu que vou escolher as músicas que vão tocar. Não sou eu que vou escolher as notícias que eu vou falar. Precisa passar por uma autorização antes. Então hoje eu já tenho Eu navegar com a navegar, exatamente. Mas assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa de muita sorte. Eu trabalhei com pessoas de um gabarito, Tata, que eu jamais imaginei que eu iria trabalhar. Por exemplo, trabalhei com Robson Ramos. Robson Ramos, um abraço, Robson, é um jornalista de primeira linha. Trabalhou com o Gugu, trabalhou pro SBT, já foi entrevistado pelo Jô Soares. Quer dizer, o cara, né? Trabalhei com a Jéssica Martins, hoje trabalha na Blink, que é uma menina nota 10, excelente comunicadora, excelente jornalista. Trabalhei com a Bruna Tosta, que fez o nosso ensaio fotográfico. Ela fez o pré-wedding do nosso casamento e vai fazer o nosso casamento. Foi minha colega de trabalho. O Luiz Casanovas, ele é diretor de imagens. Pensa num cara top, de gabarito, nossa, sensacional. Então, assim, essas pessoas são pessoas que eu vou levar pro resto da vida. acaba que elas te ensinam algo, né? Com certeza. E eu gosto de aprender, hein? E você tem. É uma coisa que eu dou para quem tá começando. Esteja aberto a críticas, esteja aberto a ensinamentos. Isso é um divisor de águas. É, você tem que parar a pensar o que vai agregar na sua vida, né? E o que não. Não precisa criticar ou questionar, né? Pra acabar não virando briga. Mas se a pessoa deu opinião, às vezes ela não tá dando pelo mal, né? Ela tá dando porque ela já passou pelaquela experiência e ela quer que você seja melhor. Com certeza. Mas infelizmente, principalmente na minha área, que mexe muito com o ego, né, que tem a grande coisa, você é radialista, jornalista, e você trabalha como você tem uma profissão como qualquer um. Você não tem um rei na barriga, você só tem uma comunicação ampla, só isso. Mas assim, você tem que abaixar a guarda. Você não é o bambambam só porque você está numa emissora X, emissora Y. E outra coisa que eu sou super contra é radialista que se envolve na política. Se eu pudesse, se eu fosse presidente, eu ia proibir isso. Eu acho que todo radialista, toda emissora de rádio mesmo, tem que ser neutro nessa questão de política. E o radialista principalmente, porque você vê aí radialista que é vereador ou deputado federal, estadual, ele faz campanha o ano inteiro. Aí aquele lá que tá querendo começar, ele vai ter, o radialista ele vai ter muito mais vantagem. Então tinha que separar. Hã? Já tem o público dele Claro, ele tá aí fazendo campanha o ano inteiro. A gente tem aí prefeitos aí no estado de Mato Grosso do Sul que tá no rádio e deputados aí também. Então eu acho que deveriam separar. E me fala assim, colegas de trabalho, eles acabam que virando uma segunda família. Sim. E aí tem sempre aquele que come mais do que a barriga. Já ouvi histórias de gente que queria saber quem roubou tal coisa, colocaram o laxante lá e descobriram quem era. Já aconteceu isso com você? Não. Não, né? Mas conhece histórias assim? Conheço algumas histórias. Da minha mãe mesmo, falando do serviço. É. A minha mãe, semana eu conversei com ela, liguei pra ela de videochamada, né? E a gente aqui, a gente recebe marmita no almoço, né? Minha mãe não, ela tem que levar. Minha mãe também trabalha no hospital lá em Campo Grande. E aí ela tava falando pra mim que tem um pessoal que estão roubando a marmita dela. A Sério? dela, dos colegas, né? E aí, falando nessa questão do laxante, né? Dá vontade, não por maldade, né? Dá vontade mesmo de colocar pra você Saber quem é. mas é maldade fazer isso. Não façam isso, pelo amor de Deus. E você estava falando da sua filha, né? Que em breve vai estar no mercado de trabalho. Você acredita que ela vai conhecer áreas que ainda não existem? Sim, Profissões que ainda não existem? Você acha que. sim, porque hoje em dia esse mercado de trabalho tem várias opções que a gente não tinha antes. Antes era muito pequenininho, né? Era um vendedor, um jornalista, um radialista, um
administrativo, mas Uhum. era pouca coisa. E hoje você vê que tem várias outras funções, no mercado de trabalho. E eu acho que a Emily vai acabar conhecendo várias outras áreas antes de se especializar no que ela realmente quer. E o que que ela quer? Vini, quando a gente conversava bastante, ela sempre falava pra mim que queria fazer medicina. Não sei se esse é o sonho dela ainda, né? Medicina ou pedagogia. Ah, legal. Duas áreas muito Mas interessantes. hoje em dia eu vejo que ela tá voltada muito pro agro, que é Sério? bola, cinto, Quem sabe uma gosta, medicina veterinária, uma zootecnia? gosta de um rodeio, não sei. É uma área que está muito em ascensão aí, o Emily. Investe aí nessa área, é uma área muito legal. Eu, se eu fosse jovem, tivesse a idade da Emily, não sei, talvez eu entraria numa dessas. Aliás, esse negócio de mudar de profissão, mudar de área é difícil. Eu já tentei. Você já tentou sair da sua área? Nunca pensou em sair? Aí agora, fazendo um podcast, uma área que A gente não tá área ganhando nada. de comunicação, algo que eu nunca. Mas a gente não tá ganhando nada ainda. Não sei no futuro. Mas o que você tá achando, inclusive? Que bom, né? É Que nem eu falei pra gostoso. você, é terapia. Adorei gravar, criar os conteúdos, poder estudar mais os conteúdos. Hum, Estou gostando bastante. e ver que as pessoas estão curtindo, né? Sim. De que tá dando E certo. aí eu recebo mensagem, áudio das minhas amigas, minha mãe, minha irmã, minha avó, família mesmo, assim, falando pra mim. E aí eu fico, nossa, eles me viam de uma forma totalmente diferente do que eu realmente sou. Sério? Como assim? A minha irmã mesmo mandou um áudio pra mim falando assim: Nossa, mana, eu sempre te imaginei tão forte, sempre te vi como força mesmo, e nunca imaginei que você passava ou pensava da forma que você pensa. Olha só, esse podcast tá mudando vidas. Pra você ver. Que maravilha, fico feliz com isso, hein? As pessoas estão conhecendo você melhor. Me conhecendo Pô, ô mozão, você está me conhecendo melhor aqui, através do podcast? Não? Já me conhece, né? Convive 24 horas por dia, verdade. Mas quem sabe? Eu não recebi nenhum feedback da minha família, não. Acho que eles já me ouviram muito por aí, já, né? Mas eu vou mandar o link pra eles e. porque você é mais comunicativo e você é mais transparente. Porque você já trabalha nessa área, então você já fala mais sobre a sua vida, sobre todos os assuntos. Eu não, eu sempre fui mais fechada, né? Ah, As pessoas entendi. que eu converso, que sabe, assim, realmente a minha história. Então, que dica que você dá para as pessoas que conhecem ou são muito fechadas e precisam se abrir um pouco, porque a gente falou sobre primeiro emprego, e primeiro emprego é justamente você se jogar no mundo pela Sim. primeira vez. É você entrar de cabeça no que você ainda não conhece, né? A questão do primeiro emprego. Porque você, além de você ter que ser subordinado por outra pessoa, porque você vai ter um líder ali, você vai ter que aprender a conviver com diversas personalidades, que nem num relacionamento. Você vê o tanto que o emprego envolve. Envolve muita Aham. gente, E a dica é você sempre estar disposto a ouvir e conversar com certeza. e nunca ter dúvida de perguntar. Eu acho que primeiro emprego é isso, você não ter vergonha, porque você tá entrando num mundo que você não conhece. Então você tem que sair perguntando, seja em qualquer área que você for trabalhar. Essa é a dica que eu acho mais importante para quem quer ser um bom profissional em qualquer área. Você saber ouvir, você saber separar as coisas, ter o equilíbrio em todas as situações. E também não abaixar muito a cabeça, que como dizia minha avó, quem abaixa muito a cabeça acaba mostrando. Então, e aí você manter a sua humildade, manter a sua certeza e fazer tudo com muito amor, eu acho. Sim, Tudo tem que ser feito com amor, né? a gente sempre fala em todos os podcasts que o amor vence tudo, né? Então a questão do serviço é a mesma coisa. Você tem que se dedicar, estar sempre aberto a conversar, a ouvir o seu superior e não, tipo, não deixar ele também pisar em você, porque você tem que conhecer. Então, para quem tá começando, procura, estuda. YouTube, internet tem essa questão de direitos trabalhistas muito também, para você não acabar fazendo muito. O pessoal fala assim: "Ah, eu sou contratada para tal setor, mas acabo fazendo várias outras coisas". Gente, se você pode, não sobrecarregando, não que você
não tenha que fazer. Mas se você pode fazer, faz. É que nem você trabalha na rádio, mas se uma hora precisar de você fazer um café, você não faz? Com certeza, faria com o maior prazer. Tem gente que não quer aceitar isso e acaba questionando, entendeu? Aliás, já fiz Seja café. recíproco, porque às vezes seu coleguinha lá de trabalho faltou, que nem Sim, a copeira, no caso, faltou, estava doente, não foi, não pôde ir. Você vai arrancar um braço e fazer um cafezinho? exatamente. Aí, ai, desvio de função, não tô sendo pago pra fazer um café. Gente, é só um dia. Isso já aconteceu comigo. Na rádio eu percebia uma coisa, isso já no meu primeiro emprego. E se acontecer da pessoa, do locutor, porque eu não era locutor, eu não comecei já como locutor, eu comecei como jornalista, eu só comentava, eu não operava. Porque na faculdade não ensina a operar a mesa de rádio. Vocês aí jovens pesquisem uma mesa de rádio para ver o que é que eu tô falando. E aí eu pensei, eu preciso aprender isso aqui. Aí o Vini Prado, um abraço para você, Vini, me ensinou tudo. E não é que deu certo. Porque uma vez o Vini passou mal, aí eu tive que assumir. E eu assumi tremendo na base, porque é adrenalina pura, porque a rádio fica na mão de quem tá operando, né? E isso garantiu o meu sustento, cara. Porque quando eu fui chamado pra outra rádio, a outra rádio falou: Você sabe operar? E só tinha operado poucas vezes ali. Eu falei: Sei. Outra coisa, viu, gente? O único lugar que você pode mentir é com relação a trabalho. Se perguntarem se você sabe fazer tal coisa, minta. Depois pesquisa no YouTube e aprende. Não é? É isso. Você É. sabe fazer tal coisa? Sei. Sim. Você vai lá no YouTube, pesquisa. Aí você pratica, pratica até você aprender. E aí eu fui pra rádio sabendo o basiquinho, mas eu dei conta. E hoje isso foi um grande diferencial. Ah, você sabe fazer tal coisa? Sei. Ah, você sabe, por exemplo, edição de vídeo? Eu aprendi olhando e depois me aprofundei. Sei edição de vídeo, sei edição de áudio. Eu sei de tudo um pouquinho porque eu era curioso. Então seja curioso, e em frente e mete o louco. Você estava disposto a aprender, né? Tem que estar disposto a aprender. E outra coisa, não acho que você tem 20, 30 anos de profissão em determinada área que você não pense que você sabe de tudo não, tá? E de que aquela pessoa que trabalha com você e tá lá há 40, 50 anos, ela sabe de tudo não. A gente tá sempre aprendendo. Eu acho que a área profissional, a gente sempre está aprendendo. É um constante aprendizado essa Todos os área. dias. Porque sempre tem alguém que faz de um modo diferente. Às vezes fica até mais fácil pra gente, né? E aquilo que você falou do cafezinho, já aconteceu da faxineira, por exemplo, de determinada empresa que eu trabalhei, não conseguia limpar o ar-condicionado. Eu falei, não, eu vou te ajudar. Vamos lá. Quem que usa o ar-condicionado? Eu usava aquele ar-condicionado, junto com a equipe. Ela não usava. Ela precisava só fazer a função dela. Não custou nada. Meu braço não caiu. Eu até falei, me ensina a usar a cafeteira aí. Eu não sei usar. Ah, você quer aprender, Vi? Eu quero. Aí um dia ela faltou, eu fui lá e fiz o café. Gente, é família, é trabalho. Você não vai, é isso que você falou, não vai perder o braço. Vai perder Aí depois aparece lá querendo processar a empresa porque fez. despedido. Vai te lascar. Vai ser desvio de função se a pessoa permitir, né? Você pode dar uma martelada e falar: não quero fazer isso. Não, uma vez ou outra você fazer, tá tudo bem. Agora que nem mandou embora a copeira e aí ficou sem funcionário. Aí Hum, tá você para fazer todo dia, que no caso vai tomar seu tempo de fazer a sua função, a sua real função ali, aí já se torna desvio de função, mas uma vez ou outra não vai não matar dá ninguém. nada, não mata Ajudar o ninguém. colega. É isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Aliás, a partir de agora, a gente vai colocar uma palavra-chave aqui pra gente saber quem que assistiu o episódio todo. Então, que palavra-chave pode ser relacionada ao que a gente falou aqui, que a pessoa tem que comentar pra gente saber que ela ouviu até o final aqui. A palavra-chave de hoje vai ser função. Função, boa. Então escreve aí função se você ouviu o podcast inteiro. Não esquece de deixar o seu gostei, compartilhe. Quer falar mais alguma coisa para finalizar? Só deixando aí para vocês compartilhar com os coleguinhas, com os amigos, comentar. A gente ficou de deixar uma enquete pro próximo tema e não fizemos. É? Sim, no episódio anterior. No episódio anterior a gente ia fazer uma enquete? E Quer fazer agora? pro próximo tema? Pro próximo ou agora? Pro nosso próximo Pro tema. próximo. Tá bom. Comenta aí o que vocês gostariam de ouvir a gente falar aqui, qual Hum, assunto. sim, a gente está aberto a todas as possibilidades. Aliás, eu vou deixar
vocês curiosos, eu vou fazer uma pergunta aqui em off de uma temática que eu quero abordar com a Tata. Vamos ver se ela topa. Topo. Top? Ah, olha lá, hein? Então tá. Um abraço. Tchau.